Tem câmera. Eu Que tô com as câmera? câmeras e os vídeos. E o senhor não quer mostrar, Eu engraçado. não sou obrigado a mostrar você. Não é meu mesmo, filho. não é mesmo, Eu mas sou, não sou filho do senhor, não. Quem que é o proprietário? Ele que falou comigo ali. Cadê? O senhor que é o proprietário? Quem que é? Quem é o proprietário da Astro Games? O senhor? Sou eu. Como vai? Muito prazer. Tudo bem? Eu sou o Ben Mendes da Ronda do Consumidor, estou vindo lá do estado de Minas Gerais. Aqui nós temos o Carlos, que é o nosso repórter da Paraíba também. Prazer, Carlos. Tudo bem? O senhor está ciente da situação do Lucas, consumidor do senhor? Tô sim. Tá, o que está acontecendo? Primeiramente, desculpa, qual é o nome do senhor? É Robson. Robson. Tá, o que está acontecendo? Eu vendi o videogame a ele. Ele fez o pedido do videogame pra mim. Sim. Né? Aí ele questionou que o videogame tava sujo, que não sei o que o controle não tava ok. Eu disse, não, traga o equipamento que eu vou fazer a devolução do seu dinheiro de volta e resolve o problema, entendeu? Sim. Porque quando eu peguei o aparelho a ele, eu expliquei a ele. O aparelho ele vem colado de fábrica. Ok. A gente, para fazer a manutenção do aparelho que ele estava sujo, Sim. tinha que abrir o videogame para fazer a manutenção, correto? Ok. Não tinha como eu fazer a manutenção sem abrir o equipamento. Consegue desligar aqui, só pra gente conseguir ouvir? Certo. Tá. Aí ele questionou, aí eu disse a ele, não, faça o seguinte, traga que eu vou fazer a devolução do seu dinheiro, faço o estorno tudinho. Quando ele trouxe o equipamento, o equipamento ele chegou com MOS. Aí Que é eu isso? relatei um MOS, uma pancada. Ah. Aí eu relatei ele, ó, o aparelho a gente quando enviou, fez o checklist, eu tenho uma foto da pessoa que eu comprei, tem um vídeo das câmeras, a gente fez esse checklist, então tava com MOS. Eu perguntei a ele, como é que a gente faz em relação ao MOS? Não, ele falou, questionou pra mim que já foi. Eu disse, rapaz, não foi, que eu tenho câmera, eu tenho foto, tenho vídeo. Aí ele ficou questionando, não, já foi assim, não foi assim. Eu disse, não, vá procurar seus direitos. Entendi. Aí ele procurou. Deixa eu falar. O senhor Robson. Senhor Robson, esse checklist que o senhor fez, esses vídeos, essas fotos, o senhor fez em qual momento? Oi? As fotos e os Então, vídeos? os vídeos tem, no dia que a gente entregou o equipamento foi para entrega. No dia que eu recebi o aparelho também, tem os vídeos, tem as câmeras, tem tudo. Entendi. Aí Tá. assim, eu falei pra ele, ó, eu ia fazer o estorno do seu equipamento, na hora que ele veio, eu nem tava aqui, eu tava almoçando. Sei. Foi o funcionário que me mandou o vídeo do MOS. Eu relatei, ó, amigo, o aparelho ele não foi com esse MOS, porque a gente, quando pega o aparelho, olha ele todinho, e quando envia também, olha ele todinho. Aí eu questionei ele, você foi alguma pancada, alguma coisa? Ele disse que não foi. Entendi. Aí eu disse, ó, eu tenho um cliente que me vendeu, que foi feito uma troca, tenho a conversa, tenho foto. Ele disse, se você quiser, eu vou servir de testemunha pra você, porque a gente fez o check-up geral. Aí eu disse a ele, ó, pra gente resolver, vamos abater um valor, que eu vou ter que trocar a tampa do equipamento, que foi pra pancada com moço. Aí ele não entrou no bom senso, nós dois. Certo. E aí, Lucas, segura aqui, Carlos, por favor. Lucas, você alega que o equipamento chegou lá, Sim, já estava com esses defeitos. sim. Não é isso? Perfeito. Então, senhor Robson, o senhor compreende que o equipamento sai daqui em uma condição, não estou querendo duvidar da palavra do senhor, não. Mas eu estou porque dizendo eu que o tenho senhor... foto e câmera, né? Perfeito. Até no Não, não. transporte, né? Não, foi não. No Não. transporte ele foi todo encaixotado, foi todo original, com embalagem, tudo certinho. Tá, vem cá. Entendeu? Tá, o senhor tem essas fotos, Tenho sim. Aonde está? Onde elas estão? Tá ali, tá ali. Só pode mostrar? Só pode mostrar? Hã? Só pode mostrar pra gente? Não, eu não sou obrigado a mostrar. Não, mas eu tô falando de obrigado. Aí, se o senhor tem uma prova que te favorece, por que você não quer Eu apresentar? disse a ele que eu ia mostrar as fotos e o vídeo no dia da audiência. Ah, entendi. Então, Entendeu? então o senhor não quer mostrar aqui. Tá, mas vamos lá então. É. Eu ia dizer ao senhor o seguinte: se o senhor tem essas provas e tem uma oportunidade de provar que tá certo, eu não entendo por que não apresentar. Mas ok. Certo. Nós vamos trabalhar aqui hoje, senhor Roberto. Nós vamos Robson, desculpa. Nós vamos trabalhar aqui, na verdade, no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. O senhor está ciente desse artigo? Deixa eu ler para o senhor. Sim. Qual que é o artigo 49? Eu acompanho você, Perfeito. eu sei. Só Ah, maravilha. Então vamos lá. O consumidor pode desistir do contrato no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou domicílio. A venda foi por WhatsApp, certo? A venda foi por entrega, eu tenho até os áudios deles me informando. Eu tenho conversa, tenho tudo. Eu tenho um áudio deles me informando. O aparelho chegou ok,
o aparelho está todo ok, ele relatou que o aparelho estava sujo, eu não tenho que fazer uma manutenção sem eu abrir o aparelho ele fez o checklist do aparelho todinho. Quando ele fez esse checklist do aparelho, porque ele não identificou o MOS? Sim, ele, pode falar, você identificou, não é isso? Sim, só que eu não liguei que como se tratava de um aparelho que já foi usado, né? E aí não te incomodou naquele momento, esse defeito? Não. Mas aí você mandou pra cá... Aí, no caso, incomodou só a sujeira, a pancada, o MOS, que é mais importante, não incomodou? Não. Não, porque como se tratou de um aparelho já usado, eu já esperei que havia algumas marcas, né? Certo, mas chegou lá, já chegou lá sim, você falou pra gente. Perfeito. Tá, senhor Robson, vamos lá, vamos ser assertivos aqui. O artigo 49, ele não pede do consumidor nenhuma justificativa. O consumidor, quando ele compra um produto fora do estabelecimento comercial e a compra foi pelo WhatsApp, o consumidor ele tem o direito de fazer a desistência em 7 dias, justamente... Eu tentei fazer a desistência, mas na conferência do aparelho, o aparelho ele deu pro moço. Eu tenho umas conversas que eu digo, sim, mas entendi, senhor Robson, mas não é isso que o artigo fala. O artigo fala o seguinte, e o senhor não quer nem produzir a prova que te inocenta também, inocentaria nesse sentido do MOS, mas o artigo 49, ele é claro, então o senhor precisa, o consumidor ele comprou pelo WhatsApp, ele desistiu da compra. O que o senhor precisa fazer é fazer a devolução do valor de 2.200. O que o senhor propôs a ele foi fazer o quê? Fazer de 1.800 e reter 400. Isso está em desacordo com a lei. Mas me diz uma coisa, quando ele veio no dia aqui comigo, porque ele queria vir dar uma proposta de 1.900, se ele estava correto? Responde para ele. Eu queria resolver de qualquer forma. Sim, então... Mas o consumidor quer. Eu ainda me propus a perder R$300. O consumidor está fazendo o quê? Desvantagem aí. Não tô falando, eu só tô falando desvantagem. A minha conversa com ele, a todo momento, foi resolver. Traga o aparelho que a gente vai fazer a limpeza, trocar a faixa térmica, o controle tá com problema, a gente troca o controle, o aparelho traga para limpar. Tá. Ele desistiu do equipamento. A conversa também artigo 49. Traga o aparelho, eu vou fazer a devolução do seu dinheiro de volta. Mas quando foi relatar que o aparelho estava com moço, eu disse, eu relatei a ele. Tá, mas o artigo 49 dispõe que o senhor precisa de fazer a devolução. Faz a devolução do valor pago por ele, senhor Ronaldo. Até porque, olha só, a sociedade paraibana está acompanhando o senhor. Resolver, porque aqui a gente não está prejudicando mais essa empresa. Mas a forma como o senhor vai resolver... de eu resolver, eu já falei para ele vai procurar os direitos dele. Mas ele procurou. Eu tenho foto, vídeo e câmera. Mas ele procurou, esse inclusive é o direito dele, né? Sim, então. E vamos lá, só que agora falando para o senhor, com a vasta experiência, não vasta, mas com a pequena experiência que eu tenho fazendo esse trabalho há 6 anos. O artigo 49 ele é inconteste, certo? Então qualquer juiz que julgar essa causa vai entender. O consumidor desistiu da compra dentro do prazo de 7 dias, ele tem o direito. Primeira questão. Ele tem o direito, correto. Tem. E aí o senhor vai ter mais prejuízo lá na frente. Segunda questão. A Astro Games, o senhor fez a emissão de acordo com a Lei 8.137? O senhor emitiu a nota fiscal do produto vendido a ele? Não foi emitida porque o aparelho seminovo. Pois é, mas a Lei 8.137 dispõe que todo produto comercializado no Brasil tem que ter a emissão de nota fiscal. Então você está entendendo que o que nós estamos aqui hoje propondo é o seguinte: o consumidor tem o direito dele. Eu estou entendendo que o senhor é uma pessoa tranquila, que está aí fazendo o seu comércio, tem um nome a zelar, a Astro Games, na comunidade de João Pessoa, certo? Então, olha, a sociedade de João Pessoa está aqui acompanhando essa reportagem, os meninos estão mostrando lá, o Isaac vai mostrar. Eu não sou intimidado com câmera, mas não estou falando para intimidar, não, estou falando para o senhor aproveitar da oportunidade para mostrar para a sociedade de João Pessoa que o senhor tem responsabilidade comercial. Porque, veja só, se esse caso chega ao Poder Judiciário, o senhor vai ser responsabilizado por não ter cumprido com o exercício do artigo 49 e ainda... Eu não estou com medo pode ir pro judiciário, não adianta não, eu tenho foto, tenho câmera, tenho tudo. Não vai adiantar o senhor ter foto, ter câmera, ter tudo. Mas vamos esperar, hoje é a oportunidade. Isso, e o senhor não emitiu a nota fiscal. O senhor vai preferir, então, que a gente chame a polícia aqui? Eu sou um cara mais correto que eu estou 16 anos aqui no mercado. Eu não duvido disso, eu não duvido disso. Nunca fiz um serviço ou uma venda para prejudicar nenhum cliente. Eu não duvido disso, senhor Ronaldo. Ele chegou na minha mão com o MOS,
Eu relatei ele, amigo, o aparelho está com moça. A gente pode resolver de alguma forma. Vamos descontar um valor para eu trocar a carcaça. Mas não foi ele não foi ele que gerou o prejuízo no aparelho. Você não pode responsabilizá-lo também. O aparelho tem câmera. Que câmera? E os vídeos. E o senhor não quer mostrar, engraçado. Eu não sou obrigado a mostrar você. Não é mesmo. Não é mesmo, mas não sou filho do senhor, não. Vamos começar, vamos ser. Eu tô falando com o senhor de forma educada. Não sou filho do senhor, não. Eu sou um jornalista da Ronda do Consumidor que saí lá do estado de Minas Gerais para vir aqui pra gente tentar da melhor maneira resolver esse problema. O senhor não é obrigado inicialmente a me ouvir, a conversar comigo, a fazer nada. Agora, eu acho que é de bom tom e inteligente aproveitar das oportunidades. A câmera não é para intimidar o senhor, não. Então entenda do jeito que o senhor quiser. Eu vou fazer o seguinte, então. Se o senhor não fizer a devolução do valor pago, nós vamos acionar a Polícia Militar, vai fazer o boletim de ocorrência e o senhor vai responder por não ter emitido nota fiscal. O que o senhor vai preferir? Fazer... Tá, então vamos chamar. Chama a polícia, por favor. O senhor está falando que tem 13 anos, sei lá quantos anos que trabalha aqui. Eu acho que tá te faltando inteligência de entender que está claro. Você tá defendendo a parte dele, não tô, não. Eu tô lendo o artigo 40. O senhor sabe ler? Mas a lei. O senhor sabe ler? A lei. Só um minuto, eu entendi lei. A lei é só pro lado do consumidor. Se eu vender um aparelho em perfeito estado, o aparelho é para voltar em perfeito estado. Não pro nosso que queira. O senhor sabe que o artigo 49, ele dá o direito ao Lucas de, já que ele comprou pelo WhatsApp, de desistir da compra. Isso é incontestável. Se o senhor quiser demonstrar responsabilidade, se valer da lei e fazer o ressarcimento de R$ 2.200, a reportagem está encerrada. Se não tem problema também. A gente saiu de Minas para resolver o problema do Lucas, a gente continua com o Lucas. Mas o que eu estou falando para o senhor é o seguinte, vamos ser inteligentes. Seu equipamento tá ligado? Tá ligado? Tá não? É só questão de inteligência. O senhor está patentemente errado. A lei, eu estou apresentando a lei ao senhor, estou apresentando duas leis ao senhor. A Lei 8.137 e o Código de Defesa do Consumidor. É uma oportunidade o senhor acatar o artigo 49, fazer a devolução de R$ 2.200 para ele, do que ir à justiça. Senhor, eu posso afirmar sem sombra de dúvida, estou em experiência de 6 anos nisso, o senhor vai ser condenado a fazer o ressarcimento, o juiz pode entender ainda pelo dano moral, o senhor vai ter um problema por não ter emitido a nota fiscal a ele, independente de ser usado ou não. Então, hoje, aqui, eu não quero que o senhor me interprete errado, nós não vamos sair lá do estado de Minas Gerais para tentar intimidar ninguém com câmera, não preciso disso. Eu vim aqui para dar uma oportunidade ao senhor. Mas oportunidade aceita quem quiser. Se o senhor não quiser se valer da oportunidade, preferir passar essa imagem para João Pessoa e ainda responder judicialmente lá na frente de forma muito mais cara, o mínimo que o senhor vai ter que pagar é um advogado para te defender, mais R$ 2.200, fica a critério do senhor. Se na condição do senhor, eu demonstraria, senhor Robson, muito mais inteligência e hombridade resolvendo o problema, entendendo que houve um erro, mudando as políticas internas e seguindo adiante. Agora a imagem que está passando é de intransigência, ou seja, está na cara que o senhor está errado. Eu passei as informações, passa a reportagem correta, sem corte, viu? É claro que ela é sem corte. É claro, é claro. Pronto, a reportagem pode ir para a justiça, pode vir polícia, eu tô com foto, tô com câmera, eu tô com tudo. Então ele vai responder à polícia. Chama a polícia aí, por favor. Lei 8.137, o senhor não emitiu nota fiscal, então tá bom. Vamos a... Não, pode chamar. Acionamos a Polícia Militar de Paraíba, né? Foi feito uma venda, R$ 2.200, artigo 49, ele tem a obrigação de acatar, é a lei. Ele não emitiu a nota fiscal, ele está preferindo... Estamos numa tratativa com a vaidade, a arrogância humana soberba é complicado, né? Porque ele está preferindo enfrentar um processo judicial que vai gerar um prejuízo muito maior a ele do que acatar a lei e acatar a regra. Vamos conversar um pouco sobre essa questão. O equipamento chegou lá na sua casa já com os defeitos. E aí você, naquele momento, não decidiu não questionar essa questão do que está falando do mosse. É porque lá em Minas a gente não usa essa palavra mosse. Mosse é o quê? Arranhado? Uma pancada. Uma pancadinha. Tá, porque estava dando para você usar a princípio e daqui não tinha te incomodado.
Mas você desistiu pelo problema na manete. Oi? Você desistiu pelo problema na manete. Isso. E o equipamento estava muito sujo. Muito sujo. Perfeito. Já a embalagem do jogo também bem... Embalagem de jogo bem sujo. Pô, pronto, gente. Então, ele não tem nem que justificar, entendeu? Ele não tem nem que apresentar justificativa. É o artigo 49. Pronto, tá aqui, tá patente, certo? E é triste, eu falo assim, é triste ver uma pessoa que está claro que ele está errado. E o orgulho, a vaidade falando mais alto e a pessoa preferindo ter uma consequência jurídica muito pior, que é o que ele terá, né? E a gente vai ficar com você até o final desse caso. Se ele não quiser resolver assim, na boa, a gente vai fazer o boletim de ocorrência e ajuizar contra ele. E aí, em juízo, ele vai ter que pagar muito mais, né? Vai ter um prejuízo muito maior. Uma forma mais fácil, não era de resolver? Claro, claro. Fazer o ressarcimento, pronto, artigo 49. Esse foi o mesmo tratamento que eu tive. Foi o mesmo? Foi. É. Você veio aqui, você encontrou essa mesma resistência. Vamos ver. Disse que eu podia procurar meus direitos, que não ia dar em nada. É, ok, perfeito. Disse que o máximo que ele ia ter que fazer era dar o dinheiro de volta. Sim, e não vai ser, né? Oi? Carlos, isso. Isso, centro de passagem na loja Astro Games. Tu consegue o box? Qual é o box? Astro Games, né? Isso, Astro Games. Fala que tá tendo uma movimentação da Tá tendo cidade uma movimentação muito aqui. grande, a gente precisa de um apoio, até uma certa urgência. É dentro de um shopping popular. Ele vai achar fácil. Tem uma movimentação muito grande aqui, tá certo? Mais de 50 pessoas aqui ao redor e a gente precisa desse apoio. Aguarda a viatura, viu, seu Carlos? Tranquilo, muito obrigado pela atenção, tá bom? Nada. Valeu, meu irmão. Tenha uma boa tarde. Até mais. Aguardar então a chegada da viatura, tá? Certo, Vai fazer o boletim de ocorrência. Vocês que estão acompanhando aí, vai aguardar a viatura que vai fazer o boletim de ocorrência. Combinado? Difícil, né, Carlos? Difícil, e por incrível que pareça, a gente consegue observar que a todo momento os empresários tentam se eximir. Sim, sim. É notório que todos sempre tentam se eximir da responsabilidade. E a gente tem que se salientar que a tratativa, o negócio, quando a gente está vendendo algo, tem um risco do negócio. Sim. E o risco do negócio é esse, há momentos que nem sempre a gente vai ganhar, há momentos que para zelar até para o nosso nome, para dizer, olha, a gente está aqui, estamos prontos para resolver. Tem momentos que a gente vai, entre aspas, perder, mas é o risco do negócio. E vai mostrar honestidade, né, Carlos? Mostrar honestidade. Porque o 49, ele é claro, gente, não tem nenhuma dúvida aqui. Ele dispõe o seguinte: o consumidor pode desistir do contrato no prazo de 7 dias a contar da sua assinatura ou ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio. Tá claro. Fez uma compra por telefone ou fora do estabelecimento, desistiu, artigo 49. Dentro de 7 dias, você não precisa nem dar uma justificativa pela desistência. Você simplesmente comunica ao fornecedor que você está desistindo, e você comunicou por mensagem do WhatsApp, né, que estava desistindo da compra, você tem direito, né? Então, parece que o senhor Ronaldo, ele vai preferir gerar uma demanda judicial, que ele vai ter um prejuízo muito maior, e a gente aguarda. A gente aguarda. Eu sei que até alguns ânimos sendo até alterados para a nossa própria segurança, nós pedimos até uma certa urgência na viatura aqui no local, certo? Para que não agrave mais a situação. Tem mais de 50 pessoas aqui no local, tá bom? Foi uma viatura chamada para o centro de passagem.
comunicação com a PM tá terrível aqui. Muito horrível. Eles desligam. Ou fingem não escutar. Não, eles realmente fingem. Você escuta até lá no fundinho que estão aí. É justamente para fazer o resguardo, né? Porque tem hora que eles, para sentirem o clima, né? Que eles não estão aqui, então... gente, reportagem para a Ronda do Consumidor é isso. Toda essa emoção, toda essa energia. Olha isso, né? É literalmente um reality show. A gente, Acontece, é a realidade. É a realidade. Mostrando a realidade. Vale lembrar que isso a gente tá aqui. Imagina a pessoa sozinha. Sim. Já dá pra imaginar, né, o que eu passei? Dá pra imaginar o que você passou. E A dificuldade que foi, né? no restante do Brasil, a gente sempre escuta falar que o nordestino é cabra macho. Né? E eu entendo o cabra macho uma pessoa que respeita a lei. Uma pessoa que certo é certo, errado é errado. seus direitos. Tá na cara aqui que houve um erro. Ele tem que acatar. Vou tentar novamente a ligação. Eu sinto. Não, pode ficar tranquilo. Relaxa. Assim, é pela questão de ser da terra, assim, e sentir o ânimo. Tranquilo. Polícia Militar, boa tarde. Boa tarde. Eu fiz a solicitação de uma viatura no centro de passagem. Tá no sistema? Já foi para o local, viatura. Pronto. Aí eu só queria salientar a questão da urgência, porque a gente tá com mais de 50 pessoas aqui, tem alguns ânimos um pouco alterados, até para a própria segurança. Já foi. Viu? A viatura ela já foi. Ótimo, obrigado, viu? Por nada. Pode chegar o militar, eu vou precisar de conversar. Vou deixar você conversando com o Ricardo aqui. Tá? O Ricardo não, pois é. Prazer, Carlos, repórter da Ronda do Consumidor. Prazer, tenente, sargento. Como vai? Como Sargento. vai? Tudo bem? Somos lá de Minas Gerais, da Ronda do Consumidor. A gente é um programa de defesa do consumidor, jornalismo. Aqui é o Carlos, que é o nosso repórter que vai estar na Paraíba. O senhor Lucas, ele adquiriu aqui na Astro Games um videogame por WhatsApp, certo? Pagou R$ 2.200.